espera aí, daqui a pouco. Vai, Ricardo. Não, a gente tem um número de Então vamos lá, eu quero a música da exclusiva. Nossa, onde que arrumaram essa música? Vamos lá. Isso aí, Elaine Keller. Ainda não é oficial. Informação exclusiva. Mas um dos ministros que deve deixar a cadeira é o ministro... Para! Nós não sabíamos disso. Parece que um ministro do governo vai cair. Depois de Daniela do Vaguinho ter deixado o cargo Vaguinho, outro ministro vai deixar o cargo Vaguinho. Pois e é. que ministério é esse? Então, tem aí um bochicho em Brasília que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida. Silvio Almeida, bomba! O exclusivo, Boa tarde aí, Belzinha. Exclusivo. Pode deixar a cadeira e... Silvio de Almeida pode rodar. Vai ocupar um cargo ainda no Aliás... governo, mas vai cair pra cima ou aliás, para um cargo, inclusive estão estudando um cargo internacional. Qual dos partidos deve ser beneficiado? Espera aí, agora isso suscitou uma outra dúvida. Vai virar diplomata? Porque Silvio Almeida, embaixador, ele é negro. Pois é. Qual é o posicionamento de Silvio Almeida sobre a fala de Lula? Vamos ver no Twitter, mas pode continuar com a exclusiva. Por enquanto, gente, isso é buchicho de bastidores de Brasília. Então, se alguém estiver acompanhando o programa, pode trocar a tarja para exclusiva, tá? É o buchicho de que nessa reforma ministerial, um dos nomes que deixaria aí o Ministério dos Direitos Humanos é Silvio Almeida, que passaria a ocupar aí um cargo, possivelmente até... Uma embaixada? Claro, um cargo internacional, ninguém fala ainda qual, mas ele deixaria para essa vaga ser ocupada aí possivelmente por alguém do Centrão, mas isso é buchicho ainda, bastidores de Brasília, né? Promover para remover? Nada oficial. Talvez depois dessa fala do Lula... Depois dessa exclusiva sem tarja, eu continuo a dizer... Vocês sabem? Vê se alguém está acompanhando o programa para mudar a tarja. A tarja foi vetada. Tem limite de tarja. Põe assim. Aí, Silvio de Almeida deve deixar o ministério. Talvez deve por pode, não seria melhor? Sabe o que é melhor substituir deve por pode? Não, para, agora já não complica, já vai sair, já vamos voltar pra pauta já. Já acabou quase aqui já. Ó, parece. Capês. Na escuta. Seguinte. Sabe o que o ministro falou da fala do Lula sobre o quê? Obrigado pelos trabalhos da escravidão? Nada. Nada. Essa música. Aí você tá vindo do Blitz. Você não soube me amar em 82. Boa. Bom, mas aí, vamos devolver para o Ricardo Rous. No nosso assunto é Centrão. Centrão, solução da nação, segundo Celso Sabino. E Celso Sabino sabe. Um cara que em 4 anos não teve investimento que rendesse na pandemia. Não teve. Inflação comeu solta no mundo inteiro. Só o Warren Buffett sobreviveu. Ele tá pau a pau com o Warren Buffett. Porque do patrimônio de 1,5 milhão, ele foi para 5,5, queridos. Sem ter namorado Elizabeth Taylor. Então, ele falou assim, não, é compatível. Eu sou um auditor da Receita, minha mulher é delegada da Polícia Federal. Ele podia ir para o Ministério da Fazenda, né? Pois Então, quantos anos? 4 anos? 4 anos. 4 milhões? 4 ou 40? 4 milhões. Aumento 4 patrimonial de 4 milhões. Bom, voltando à lógica do Centrão ali, assim, solução da porque tem a parte de uma casa nova tal e um aviãozinho de 300 mil. Opa, um aviãozinho. Aviãozinho, hein? Tá bacana. Não, na boa, quem tem 4 milhões não compra avião. Não é que deve ser aqueles aviãozinhos. Mas mesmo se for teco-teco. Né? Não, primeiro que assim, por 300 mil... Você sabe... Mas será que no avião da linha branca? Pode ser também. Teve isenção, talvez, de algum plano. Isso aí. Mas vamos lá. Vamos lá. Centrão, Centrão não é solução da nação, nunca foi e não deve ser. O que a gente tem no Congresso Nacional hoje é uma parcela de base do governo, a galera da esquerda fiel ali, do PT e de alguns partidos do lado. Nós temos um outro lado de deputados da direita, mais de opinião, os deputados que não vão trocar o voto, não vão vender o voto.
não deve acontecer isso, muito ligados à direita, e nós temos uma grande massa de deputados no meio, talvez alguma coisa em torno de 300 deputados, 300 e alguma coisa, que estão em diversos partidos políticos, e esses sim, alguns eleitos na onda do bolsonarismo, colado na fotinho do Bolsonaro ali, conseguiram se eleger, mas são deputados flutuantes, deputados que estão mais suscetíveis a um agrado, enfim, a uma proposta, a uma conversa, um encantamento que pode vir do governo. Permite um eufemismo, há uma sedução política. Há uma sedução política por parte do governo. E é essa sedução que nos preocupa, cidadão, eleitor, contribuinte, porque é o teu dinheiro essa sedução. Estão seduzindo parlamentares que já ganham aí 41 mil reais por mês, que mesmo que, como a Elaine disse aqui no começo do programa, que não tenham todo o conhecimento técnico sobre as pautas a serem votadas, tem uma verba de gabinete imensa para contratar consultores, assessores que possam o auxiliar a desempenhar melhor o seu trabalho. Isso não acontece. Esses parlamentares do meio, e aí vale a pena você acompanhar na Câmara Federal, no Senado, quem são esses parlamentares, porque a gente precisa também começar a entender quem são essas pessoas, para que a gente possa substituí-las, porque é aí que nós temos um grande problema. Deputados, senadores suscetíveis à sedução do governo e que aceitam cargos, liberação de emenda, dinheiro, etc, etc, para poder votar favorável ao governo. E aí? Sabino sabe? Olha, eu acho o seguinte, eu concordo totalmente com o Ricardo. Sabino saberá? Você sabe que o Sabino sabia assobiar? Sabino saberá que o Sabiá... se Sabino soubesse. Assobiar. Se o Sabino soubesse que sabia saber. Veja, a questão aqui é a seguinte. O lema que foi fixado é: sem dinheiro não há lealdade. Dinheiro compra tudo, até amor sincero. Então, se for com base nesse lema, é uma relação necessária, mas perigosíssima. Porque imagine, nós estamos falando nos primeiros 7 meses de governo. Todo governo, logo após a eleição, começa com um recall enorme, com a ampla maioria da população com boa vontade, com expectativa, com sonhos. E, na verdade, os sonhos, nós sabemos, são difíceis de serem concretizados, pelo menos na sua íntegra. À medida que o governo vai avançando, as dificuldades vão aumentando. E no mandato de 4 anos, na primeira metade, o presidente está entrando na floresta. Na segunda metade, ele está saindo da floresta. E aí, corre o risco de ficar cada vez mais caro e talvez impagável, dependendo das dificuldades que vierem a se apresentar. Então é tudo um jogo de sedução, no fim de tudo. E como é que a gente pode, né, pensar nisso como centrão, como solução da nação? Sabino quer nos enganar ou Sabino tem razão, Daniel José? A gente está falando sobre um jogo de sedução. Na verdade, não é um jogo de sedução, não é um jogo de compra, né? É um jogo de aquisição. Você conseguir manter ali uma base para o governo conseguir governar depende exclusivamente da capacidade do governo de pagar, né? Então, hoje em dia, a coisa funciona dessa maneira, como o legislativo, não só no governo federal, mas também a nível estadual e municipal funciona, né? Infelizmente, a nossa democracia é reduzida a uma relação comercial que, enfim, é bastante óbvia, direta e que só funciona também, eu reforço isso, porque a população enxerga valor nisso, né? Então, a partir do momento que o brasileiro não debate, não se aprofunda sobre o que é a política, como ela funciona, o que está sendo discutido, não acompanha, cada vez mais o Centrão tem força e no final de contas, pode fazer com que... pode ser o fiel da balança para um governo que vai prejudicar o país.